Nessa noite, eu estive pensando num tema que eu pudesse trazer para a igreja que fizesse sentido nessa data. E eu não pude pensar em um tema melhor do que falar sobre o amor de Deus, o amor de Cristo. Então eu separei aqui um versículo que é bastante conhecido da igreja, que fica em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, eu fui criada na igreja, nascida e criada num berço cristão. Sou muito grata aos meus pais por terem me ensinado o caminho de Deus. Só que mesmo dentro da igreja, ouvindo os testemunhos, as histórias da Bíblia, tinha muitas coisas que eu não conseguia entender. Por que coisas ruins aconteciam com pessoas boas? E muitas vezes eu via os irmãos chorando e eu queria sentir aquilo, sabe? Mas eu não conseguia sentir. E era uma coisa assim tão genuína que desde criança, quando eu vi os irmãos chorando na igreja, eu passava cuspe, assim, porque eu queria chorar, entendeu? Eu queria sentir aquela presença que os irmãos estavam sentindo. E eu não conseguia. Mas um dia aconteceu comigo assim como aconteceu com o filho pródigo. E eu me distanciei dos caminhos do Senhor. E ali fui para o mundo de ilusões, né, irmãos? Mas como a gente sabe que o salário do pecado é a morte, a minha alma cada dia morria por dentro. E ali eu sentia muita tristeza. Então, um dia onde, quando internamente falando, eu estava no fundo do poço, eu usei toda a fé que eu tinha e eu fiz uma oração com essas palavras. Eu falei: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida. Jesus, me salva. E foi aquele dia que eu consegui entender o amor de Deus, porque eu não merecia. De todos os momentos da minha vida que ali eu me encontrava, eu não merecia aquele amor. E eu me senti constrangida por aquele amor. Então eu entendi o que é o amor de Deus. E dali então, né, eu voltei a ler as escrituras da Bíblia e eu pude aprender como eu poderia retribuir esse amor de Deus. E eu aprendi que é através da obediência, porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos deixou muitos ensinamentos e mandamentos, do qual o principal é o amor. Assim como a gente já aprendeu aqui na igreja, que se a gente tem o amor, a gente consegue obedecer os outros mandamentos. Então, a gente deve praticar o amor. Às vezes, um exemplo, quando você é ofendido e você não retribui com uma ofensa, isso é dar a outra face, isso é você exercitar o amor. Até que um dia você consegue pagar o mal com o bem. Assim como quando você vai para uma academia, que você faz um exercício, no começo o seu corpo dói, mas depois você evolui, você se adapta e aumenta a carga, e assim também é o amor. É um exercício diário que a gente tem que fazer. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos aqui é o poder e o valor da oração. Porque assim como eu, quando estava naquela situação que eu orei, Jesus instantaneamente me respondeu. Irmãos, a oração ela é muito poderosa e a gente muitas vezes a gente menospreza, a gente não valoriza, porque foi um presente que foi nos dado também quando Jesus estava sofrendo lá na cruz, que ele deu o brado, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, que